Transa. Esse é o Transa Podcast. Transa. Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é o meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Só pra lembrar, você está escutando um Vazante, que são episódios mais livres em formatos enquanto a gente espera a terceira temporada ir ao ar. E pra quem não sabe, o Transa funciona de duas formas. A gente tem as temporadas, onde a gente investiga um tema ao longo de 9 episódios, e os Vazantes, que são episódios livres de temas variados com muita piração. Então, bora lá! O que vocês sentem quando mudam? Qual que é a sensação de uma mudança atravessando o seu corpo? Eu tava no banho outro dia e me veio esse pensamento. Enquanto eu enxaguava meu cabelo, eu fui invadida por uma sensação muito única, que vez ou outra me visita, que é quando a gente se sente descolado do que a gente está acostumado. A gente está fazendo as mesmas coisas e, de repente, parece que descola o sentido. Igual quando a gente repete muitas vezes a mesma palavra e, de repente, ela parece uma palavra completamente alienígena. Como se, de repente, a coisa mais conhecida se tornasse a mais esquisita. Eu sinto assim a mudança. É quando, de repente, eu me dou conta de que eu mudei. E aí parece que tudo que eu habito, toco, ocupo, tudo aquilo que é muito conhecido, se tornasse muito estranho. E é quando eu percebo que eu estou em alguma fase de mudança. Geralmente, junto com isso, vem uma angústia muito grande. Eu começo a me perguntar, a me questionar de tudo. É como se eu sentisse que eu tivesse num vazio, assim, e precisasse tatear tudo de novo. Vem uma sensação estranha, assim, um gosto meio amargo na boca. Como se eu tivesse que mapear, reorganizar, sem conseguir voltar para as bases que eu tinha antes. E acho que parte da angústia vem disso. Porque é como se todos os pensamentos, todas as bases, todos os processos, reconhecimentos e narrativas que eu contava para mim mesma e me organizava a partir deles até agora, não servissem para mais nada. E aí eu tenho que criar tudo outra vez. E eu acho até engraçado, porque eu não sei se esse é um sentimento muito individual ou se é um sentimento coletivo. Mas um dos maiores desafios na minha vida sempre foi não ter muita referência de onde chegar, assim. Por mais que eu admire muitas pessoas, muitos caminhos, muitas trajetórias, eu sempre tive muita dificuldade de traçar um norte a partir de um externo, assim. Isso aconteceu muito, por exemplo, com o amor comigo, assim. Por mais que eu visse muitos casos de amor, a minha visão de amor não se encaixava nelas. Então eu precisei tatear, criar uma colagem do que eu acredito ali e dar forma também a muitas coisas que nunca foram vistas. Pelo menos não por mim, que não estavam ali no meu norte, mas que eu intuía que aquele mistério ali faria sentido. E aí é a parte da coragem. Na primeira temporada, por exemplo, acho que isso foi uma grande busca, assim. Eu amava de uma forma e me relacionava de uma forma que eu não via correspondência. Então a ideia da primeira temporada foi compartilhar, coletar e misturar essas coisas para tentar ajudar também outras pessoas a encontrar caminhos para essas formas que a gente não encontra de cara no mundo. E eu acho que quando a gente está numa mudança, o processo é um pouco esse. A gente coleta coisas da nossa história mesmo, assim, né? Momentos que a gente já passou por isso, mas parece que a gente está sentindo o cheiro de uma fumaça, de um incêndio que ainda não apareceu. Mas a gente já sabe que tem algo queimando ali, que tem algo destruindo, que tem algo se formando, e a gente vai um pouco nessa levada da angústia, assim, reconfigurando essa nova coisa que a gente literalmente não sabe o que é, tateando no escuro. E por isso que é angustiante também, né? Imagina que apagam todas as luzes, vendam seus olhos e você de repente está num espaço. E mesmo que aquele espaço seja conhecido,
a perda de algo faz com que se reconfigure tudo. Você vai ter que tatear a sala, você vai ter que tocar a mesa que está sempre ali, mas que parece que agora ela está muito mais longe, ou os móveis muito mais perto. Você vai reconhecer o espaço por outro sentido, dando mais atenção à textura, aos sons, às coisas que a visão não dá conta. Ou pelo menos que ela ofusca um pouco. E agora não tem mais essa âncora, então vai ter que descobrir uma outra forma de lidar com esse espaço. E quando eu tô vivendo uma mudança, já tem alguns anos que eu retorno a um livro. A um trecho específico de um livro, e geralmente eu volto a ler o livro, acho que foi o livro que eu mais li na minha vida, porque eu reli ele várias vezes, e que fala exatamente sobre isso. Mas o que me faz voltar é sempre esse trecho. Então eu vou ler ele para quando você estiver passando por uma mudança também, talvez te ajude. Porque é uma correspondência, sabe? E como de costume, quando tem algum texto aqui no Transa, eu geralmente me infiltro um pouquinho. Então talvez você perceba um pouquinho do meu cheiro e gosto no meio do texto. Eu vou ler. E vamos lá. A náusea, de Jean-Paul Sartre. 1. Folha sem data. O melhor seria escrever os acontecimentos dia a dia. Fazer um diário para os considerar com clareza. Não deixar escapar as diferenças do pequeno, os fatos minúsculos, mesmo quando eles parecerem insignificantes. E, sobretudo, ordená-los. Tenho de dizer como é que vejo essa mesa. A rua, as pessoas, a minha bolsa de tabaco, visto que foi tudo isso que mudou. Eu tenho de determinar exatamente a extensão e a natureza dessa mudança. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa de papéis que contém meu frasco de tintas e canetas. Eu devia tentar dizer como é que eu a via antes. E como é que agora... Uma palavra deixada em branco. Pois bem, é um paralelepípedo reto que sobressai o fundo. Que idiotice. Eu não tenho nada a dizer dela. E é isso que eu preciso evitar. É preciso não achar estranho o que não tem estranheza nenhuma. Esse é o perigo, acredito eu. Quando se faz um diário, exagera-se em tudo. Espia-se demais, excede-se constantemente a verdade. Por outro lado, é certo que, de um momento para o outro, e justamente a propósito dessa caixa ou de outro objeto qualquer, eu quase consigo sentir, de novo, a impressão que eu tive dela ontem. Senão, mais uma vez, essa sensação me escapa. Eu acho que eu tenho que registrar, cuidadosamente, com todos os mínimos detalhes, tudo o que acontece. Tá claro que eu não posso escrever nada com nitidez sobre as histórias de sábado ou o que me aconteceu ontem. Ontem foi complicado. Tinha rolado uma série de coincidências, de pequenos errinhos que eu não consigo explicar. Mas também não vou perder tempo contando isso aqui nesse papel ou nesse podcast. O certo é que eu tive medo. Ou qualquer sentimento desse gênero. Só que se ao menos eu soubesse que eu tava com medo, ou de que era esse medo, já teria sido um grande passo à frente. E o que é curioso também é que eu não tô disposta a me considerar maluca. Eu vejo que, com evidência, que eu não tô louca. Essas mudanças, elas ocorrem todas nos objetos. E eu queria pelo menos ter certeza disso, assim. Que a mudança não tá exatamente em mim. Porque eu acordei, fui tomar banho, comi, trabalhei, como qualquer dia normal. Era o chuveiro que estava diferente. O cheiro do shampoo que eu uso desde os 3 anos estava diferente. A sensação da água era nova, era outra. Que horas são? Tá, 10h30. Tá, pode ser que eu tenha tido uma pequena crise de loucura, mas já não restam sinais dela.
E os sentimentos estranhos de ontem e da semana passada agora já me parecem ridículos. E eu nem consigo revivê-los, porque agora eu tô aqui, muito à vontade, muito burguesmente instalada no mundo. Aqui é o meu quarto, virado a nordeste, e eu vejo da janela as luzes da esquina, piscando entre o vermelho e o branco. Acho que eu vou me deitar. Já não apalpo com tanta visceralidade esse sentimento de estranheza. É como se agora eu já estivesse curada. Então, renuncio a escrever as minhas impressões dia a dia, como uma pequena menina no seu lindo caderno novo. Ponto. O texto da folha sem data termina aqui. Segunda, 21 de junho de 2025. Aconteceu-me qualquer coisa, e já não posso duvidar. Qualquer coisa que veio quase como uma doença. Não como uma certeza ou uma evidência, mas uma doença que se instalou sorrateiramente, pouco a pouco, no meu corpo. A essa altura, não sei, eu tô com um sentimento esquisito, como um sentimento incomodado. Não sei, ficou quase como se esse sentimento incomodado tivesse tomado o meu lugar. E essa coisa não mudou, ela ficou como estava. E aí assim eu pude me convencer que não tinha nada, que tinha só sido um sentimento em falso. Mas aos poucos esse mal começou a se propagar. Nas minhas mãos, por exemplo, tem qualquer coisa de novo. A forma de agarrar um beck ou de segurar o garfo. Ou então é o garfo que agora tá com uma maneira diferente de se deixar se pegar. Não sei. Agora há pouco, quando eu fui entrar no meu quarto, eu me detive repentinamente, porque eu senti na mão um objeto frio que me chamava a atenção. Como se ele possuísse uma espécie de personalidade. Eu abri a mão, olhei e era só o fecho da porta. Hoje de manhã, na biblioteca, quando a bibliotecária veio me cumprimentar, eu precisei de uns 10 minutos para reconhecê-la. Eu via diante de mim uma cara desconhecida, só um rosto de uma mulher. E depois tinha a mão dela, e quase como um grande bicho branco que apertava a minha mão. Larguei ela logo e o braço caiu molemente. Nas ruas também há uma quantidade de ruídos equívocos que perpassam. Produziu-se uma mudança durante essas últimas semanas. Mas aonde? Uma mudança que não se fixou em lugar nenhum. Fui eu que mudei? Se não foi, então foi esse quarto. O meu chuveiro, a água do banho, essa cidade, essa natureza. Só que eu preciso escolher. Eu acho que fui eu que mudei. Talvez seja a solução mais simples. E a mais desagradável também. Enfim, eu tenho que reconhecer que eu sou sujeita a essas transformações súbitas. Sucede que são muitas raras as vezes que eu penso que uma infinidade de pequenas metamorfoses vai se acumulando em mim, sem que eu me dê por isso. Até que um belo dia produz uma verdadeira revolução. E eu acho que foi o que deu à minha vida esses solavancos, esse aspecto incoerente. Quando eu saí de BH, por exemplo, muita gente começou a dizer que a minha partida foi uma leviandade. E quando eu voltei bruscamente, após 6 anos de viagem, de novo poderiam ter me falado de leviandade. Eu ainda consigo me ver no dia que eu tomei a decisão de partir. 2 dias depois, eu estava tomando um avião para ir para fora. Para onde? Todos os sinais vão se acumulando nos precursores de uma nova transformação brutal da minha vida. E é geralmente nesse momento que eu sinto medo. Não é que a minha vida seja rica, importante ou preciosa.
mas dá medo do que vai nascer, do que vai se apoderar de mim e me arrastar. Eu vou ter outra vez que partir, deixar tudo no meio, voltar e acordar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, desiludido no meio de novas ruínas, quando eu começar a mudar de novo. Eu queria ver claramente o que se passa em mim, antes que fosse tarde. Terça-feira, 22 de junho de 2025. Nada de novo. Trabalhei das 9 à 1 na biblioteca. Pus em ordem os capítulos do livro que eu estou escrevendo. É um trabalho acabado. Não vou voltar a mexer nisso antes de passar limpo. É 1h30 e eu tô num café, comendo um sanduíche. Tudo parece mais ou menos normal. De resto, tudo nos cafés é sempre normal. Especialmente aqui, por causa do gerente, a senhora Fátima, que sempre traz uma pintada na cara, uma expressão acanalhada, muito positiva e reconfortante, como se tivesse uma grande certeza da vida. E é um pouco reconfortante olhar para isso. Já tá ficando tarde, então me levanto e vou para casa. Chego em casa, bocejo e vou acender um abajur que está em cima da mesa. Talvez a sua luz se sobreponha à do dia. A luz quase não consegue formar. Na parede há um buraco branco, o espelho. É uma ratoeira e eu sei que eu vou cair lá. A coisa cinzenta acaba de surgir no espelho. Aproximo-me e olho para ela. Já não posso desviar-me. É o reflexo da minha cara. Muitas vezes, nesses dias perdidos, fico a contemplá-lo. Eu não percebo nada dessa cara. A dos outros tem um sentido, a minha não. E eu nem posso decidir se eu acho bonita ou feia. Mas não é a propriedade que me salta à vista. Até me surpreende que alguém possa atribuir qualidades desse gênero, entre o belo e o feio. Mas é como se chamassem de bonito ou feio um bocado de terra ou um bloco de rocha. Mas de toda forma, tem uma coisa na vista que me dá prazer. Por cima das regiões moles da face, acima da testa, está essa bela labareda vermelha que me doura o crânio. São os meus cabelos. E isso é agradável de se ver. Pelo menos é uma cor nítida. Não sei, eu fico contente por ser ruivo e ver ela ali no espelho. Essa cor saltando os olhos, irradiando fogo. É muita sorte que eu tenho. Se a minha testa suportasse uma dessas cabeleiras sem brilho, que não chegam a decidir-se entre o castanho e o louro, a minha expressão ia se perder num vago e ia me dar vertigens. Agora meu olhar desce lentamente por essa testa, por essas faces, e não encontra nada de firme. Afoga-se. Evidentemente que aquilo é um nariz e aqui são meus olhos, a minha boca. Mas nada disso tem sentido ou expressão humana. Olhei muito tempo, com certeza, que o que eu vejo está muito abaixo, sei lá, de um animal na fronteira do mundo vegetal, ao nível dos pólipos. Tem vida, não digo que não. Os olhos, principalmente de tão perto, são horríveis. São uma coisa vítrea, mole, cega, orlada de vermelho, como escamas de peixe. Amparo-me com todo o meu peso na mesa. Aproximo-me a minha cara do espelho até tocar. Os olhos, o nariz e a boca desaparecem. Já nada resta de humano.
Rugas escuras de ambos os lados, um inchaço febril nos lábios, gretas, montículos. Uma sedosa penugem branca corre sobre os grandes declives das bochechas. 2 pelos saem do meu rosto formando cílios. É uma carta geológica em relevo. E apesar de tudo, esse mundo quase lunar me é familiar. Não posso dizer que reconheça os pormenores, mas o conjunto produz uma impressão de uma coisa já vista, que me entorpece. Não é o que eu procurava. Nada de forte, nada de novo, tudo de doce. Indeciso, já visto. Estou prestes a adormecer de olhos abertos. E a minha cara cresce, cresce, cresce no espelho, tornando-se um imenso ralo pálido a boiar na luz. Isso me faz acordar bruscamente e ver que estou a perder o equilíbrio. Estou numa cadeira de balanço, indo para frente e para trás, ainda estonteado. Será que outras pessoas terão tanta dificuldade como eu em julgar seu próprio rosto? Parece que eu vejo o meu como eu sinto meu corpo. É uma sensação surda e orgânica. E os outros? Será que também dá sono quando eles se olham no espelho? Talvez seja impossível cada um compreender a sua própria cara. As pessoas que vivem em sociedade aprenderam a ver-se nos espelhos, tal como aparecem aos seus amigos. Mas o que seria a cara sem essas outras percepções? Quarta-feira, 22 de julho. 5h30. Está mal, muito mal. Aqui tá ela, a porcaria da náusea. E dessa vez é diferente. Ela se deu num café. Os cafés eram até aqui o meu único refúgio, porque eles estão sempre cheios de gente e bem iluminados. Só que nem isso me resta. Agora, quando eu estiver encurralada no meu quarto, me olhando no espelho ou surtando no chuveiro, eu já não vou ter mais para onde ir. Essa náusea acometeu-me. Deixei-me cair na cadeira e eu nem sequer sabia mais onde eu estava. Vi as cores girarem lentamente à minha volta e me dava uma vontade de vomitar. Aqui está. Desde então a náusea não me deixa. A náusea apossou-se de mim. Então, eu decidi trazer um trecho de um livro que eu retomo muitas vezes quando eu me sinto nessa angústia de atravessar por uma mudança. Porque as mudanças geralmente começam assim, elas surgem e a gente vai se estranhando as coisas que nos eram familiares, como se a gente se desconectasse do sentido das coisas. Como se falasse a mesma palavra várias vezes e de repente ela se tornasse completamente outra. E eu sinto que quando a gente está mudando, essa é a sensação. Um estranho, um enjoo, uma doença pequena que vai se apoderando e nos desconectando das coisas. E é exatamente sobre isso que o livro da náusea do Sartre fala. Entre muitas outras coisas, porque o Sartre é existencialista e os livros dele são, na minha opinião, assim, umas ficções assim, muito livres e muito sensoriais. É muito divertido ler Sartre, assim, porque você vai lendo e é bem confuso, assim, e ele é meio amargurado, então dá um negócio, assim, mas você vai lendo e você vai se perdendo na leitura dele. E aí, de repente, ele te traz imagens muito poderosas, que você se vê completamente tragado pelo livro, assim, sabe? Com uma sensação muito corpórea mesmo. Ele te perde primeiro, e aí quando você tá ali no meio da confusão do livro, sem entender direito, ele vai te macetando ideias muito viscerais, e aí você começa a perceber que você tá lendo o livro com seus sentidos, assim.
e muito forte, assim. Então ele te provoca sensações mesmo. O Sartre seria um ótimo cineasta, né? Ele faz um negócio muito interessante com isso, assim, porque você vai sentindo, ao longo do livro, você começa a sentir a náusea, você vai sentindo um certo sufocamento, e aí ele vai usar essas sensações também para criar as teorias dele, né? Falar mais sobre existencialismo e outros conceitos que ele vai trazer ali para a ideia da percepção dele de vida, mundo, filosofia, enfim. Mas, parando de falar do Sartre e da literatura dele, mas começando a trazer isso para pensar, é que às vezes eu sinto que é muito difícil quando a gente está passando por uma mudança, porque é muito difícil encontrar lugares que a gente possa se ancorar. E eu achei que seria legal trazer esse livro, porque ele me ajuda muito. Ele realmente é um livro que eu já li várias vezes na minha vida, porque toda vez que eu me sinto perdida, ele é uma das poucas coisas que eu consigo encontrar um lugar de correspondência. Então essa sensação, por mais que às vezes eu acho que ele vai um pouco mais pesado do que eu chego, mas eu acho que a sensação de se olhar no espelho e só ver uma massa e você só conseguir ancorar com alguma coisa no seu rosto que te chama atenção, que no caso dele é o cabelo, né, laranja, e acho que cada um deve ter algum lugar que quando se vê, se ancora em algum lugar. Parece o 8º episódio do Vazante, quando a gente falou da autoimagem e o julgamento. E eu acho que perante as grandes mudanças ou pequenas mudanças, e principalmente perante essa sensação da mudança, o que a gente pode fazer, já que principalmente no início tudo vai ter uma forma mais caótica, é se ancorar em pequenas coisas que nos prendam àquela imagem, por mais que ela esteja se redesenhando e se transformando por inteira. É um pouco do que eu faço. E acho que é um pouco do que o personagem faz também, porque por mais que ele esteja ali no começo de uma grande jornada de angústia, que vai se transformando muito, o fato dele se reconhecer minimamente o próprio cabelo, por mais que o rosto ele já perca completamente, é um farol para alguma coisa. Então, talvez esse episódio também sirva de um pequeno farol, se você estiver passando por grandes mudanças. Porque tem isso também, né? Essa angústia, essa transformação, essa desconexão que a gente fica sentindo e as coisas parecem que perdem um certo sentido, são muito poderosas também, porque elas fazem com que as coisas que nos parecem, a maioria do tempo, muito sólidas, possam se tornar líquidas para encontrarem outras formas. Isso tem muito a ver com Sartre também. Enfim. O episódio de hoje foi uma loucura. Se você continuou até aqui, valeu! Que divertido! E me fala nos comentários ou manda um áudio pra gente pelo transapodcast@gmail.com ou manda uma mensagem pelas nossas redes sociais, transapodcast __ ou Mariatrica _ pra contar um pouquinho como que é a sensação de uma mudança pra você. Ou uma pergunta divertida: qual parte do seu corpo você sente primeiro? Para mim, a mudança eu sempre sinto primeiro no olho. Não é nenhuma coisa que eu vejo, mas é como se me desse uma pressão perto do olho, assim. Eu sempre sinto a mudança primeiro por aqui. Engraçado, né? Eu gosto de pensar nisso, assim, qual parte do corpo se ativa com alguma sensação. Tipo, ansiedade, para mim, é muito o estômago. A mudança, o olho. A gastura sempre começa pelas mãos. Enfim. Segue a gente no canal do YouTube e do Spotify e bora juntos!